Com a nossa análise global e local já feita, a gente pode partir de fato para o dimensionamento. O dimensionamento da nossa obra vai se resumir em duas etapas. Em primeiro momento, a gente tem que fazer o dimensionamento do radier e da nossa laje, que são elementos de placa que vão trabalhar na flexão. E depois a gente tem que fazer o dimensionamento das aberturas, das nossas paredes, que vão funcionar como vigas de EPS na região das bandeiras, que acontecem sobre cada abertura dessas aqui. Bom, vamos começar então pelo radier. Vamos isolar ele aqui na nossa vista. Vou pegar ele aqui. Isolar. E nós temos duas formas de fazer esse dimensionamento. A gente pode fazer ele externo, via planilha, ou a gente pode fazer ele interno aqui dentro do próprio CIA. Eu costumo fazer ele via planilha e depois comparar com o que o CIA fornece para ver se os resultados estão batendo ou se estão próximos. Então vamos começar a análise aqui dos momentos atuantes no nosso radier. E novamente a gente vai seguir a mesma convenção de sinais. Então a gente olha o momento em X que acontece no eixo vermelho, e o momento em Y que acontece no eixo verde. Vamos aqui para o CIA e vamos fazer a análise aqui do momento em X. Então vamos analisar primeiro os valores que a gente obtém aqui. A gente tem valores em X que variam de 0,24 de momento positivo até menos 0,18 para momento negativo. Isso em tonelada-força é metro por metro. E se a gente olhar em Y, a gente tem valores que eles saem de 0,27 do momento positivo até menos 0,15 para o momento negativo. Bom, a gente tem aqui um radier de 15 e a gente pode começar o dimensionamento dele adotando uma malha. A gente vai ter uma malha padrão, tanto na parte inferior quanto superior, e essa malha já vai dar para a gente uma certa resistência, um momento admissível que ela atende. Então aqui com a nossa planilha interna, a gente vai adotar a espessura do radier de 15. Vamos trabalhar com cobrimento aqui nesse exemplo de 3. E vamos adotar uma malha, Geralmente trabalhamos aqui com as malhas comerciais. Nesse caso, vamos trabalhar com CA60. Vamos escolher uma bitola, pode ser a menor, Então 3,4 milímetros, com espaçamento a cada 15. A gente está usando aqui uma Q61. Nesse caso aqui, com a espessura que a gente tem, cobrimento e com essa malha, a gente tem um momento admissível na casa de 0,36 tonelada-força por metro. Com isso, a gente pode vir aqui e fazer uma análise. Vamos começar com a análise em X, Isso significa que aqui nos intervalos, a gente pode colocar momentos que ultrapassem apenas o valor da malha. Como a gente está com um radier de 15 e a gente colocou uma Q61, a gente está chegando num momento de 0,36 tonelada-força metro por metro, que já é maior do que o momento que a gente tem em X, tanto positivo quanto negativo. Nesse caso aqui, apenas a Q61 na parte inferior e superior do radier já vai ser o suficiente para ele resistir aos momentos solicitantes. E a gente faz essa mesma análise em Y, Então, olhando os momentos atuantes no eixo Y, a gente vai verificar o seguinte, que nós também temos aqui valores de momento positivo e negativo que são inferiores ao que a nossa malha atende. Ou seja, nesse caso, basta para o radier como um todo a gente adotar uma malha Q61 em toda a superfície inferior, adotar espaçadores do tipo treliçado e adotar uma malha superior também, Q61, que ela vai ser o suficiente para a gente poder resistir aos esforços solicitantes. E com base desses dados, a gente pode voltar lá para o Revit para fazer o nosso detalhamento. Então, por exemplo, aqui, nós temos o nosso radier com 15 de espessura. Aqui estamos olhando a armação superior, Ou seja, nós temos aqui que a malha Q61 já foi suficiente para atender a toda a superfície dele e todos os momentos atuantes em X e em Y. E a mesma coisa vai acontecer na face inferior. Essa análise é a mesma que a gente faz para a laje maciça, No nosso caso aqui a gente tem, por exemplo, a laje que está na cobertura. A gente pode isolar ela aqui. Vamos isolar ela. E novamente, a gente pode verificar X e Y, os momentos atuantes em cada direção. No caso aqui, nós verificamos que em Y nós temos momentos que vão variar de 0,32 para o negativo até 0,11, Ainda dentro do intervalo que a malha consegue atender. Mas no caso da laje, nós temos uma laje de 10 centímetros. E o cobrimento de laje é um pouco menor, Vamos adotar 2 aqui no nosso exemplo. Ou seja, com essa malha, a gente consegue atender a um momento de até 0,23, 24 tonelada-força metro por metro. Se a gente voltar aqui, nós vamos ver que no positivo a gente está atendendo, mas no negativo não. Vamos dar uma olhada no eixo X para ver se a mesma coisa acontece lá. Olhando o eixo X aqui, nós temos que 0,18 no positivo, a malha continua atendendo, mas o negativo não. Ou seja, aqui a gente consegue de fato aplicar o filtro de intervalos. Ou seja, se a minha malha aguenta até 0,24, basta que eu aplique aqui, menos 0,24, para mim ver o que está passando, o que a malha não atende. Então veja que a gente tem um pico nessa região,
no momento em X, que acontece nessa direção do eixo X, e se a gente observar em Y, a gente tem alguns outros picos que acontecem sobre as paredes, né? E aí nesses casos, quando não é só um pico, mas sim quando é toda uma região, a gente vai trabalhar com reforços. E esses reforços eles podem ser feitos com a própria malha, ou seja, eu coloco uma malha adicional sobre a malha base que eu já estou trabalhando, ou eu posso trabalhar aqui com vergalhões, por exemplo, eu posso trabalhar com CA50 ou 60, né? CA60 eu posso usar uma bitola de 5 milímetros com espaçamento a cada 30. E a combinação desse reforço junto com a malha que eu já adotei consegue resistir a um momento de 0,49, praticamente 0,5 tonelada força-metro por metro, que seria o suficiente, por exemplo, para atender o momento negativo em X aqui, né, que surgiu nessa região. Pessoal, agora vamos fazer a análise das nossas aberturas nas nossas paredes de painel monolítico de EPS, né? As nossas vigas, bandeiras de EPS, que são essas regiões acima das aberturas, né, presentes no nosso projeto. Vamos analisar essa parede aqui como um todo, né? Ela tem 3 aberturas, já conseguimos fazer uma análise da parede em si, né, de uma maneira geral. Já conseguimos também detalhar as 3 aberturas de uma vez. Então vamos posicionar a parede aqui e vamos vir aqui, ó, em tensão deformação 2D. Conseguimos aqui aplicar uma transparência para ficar um pouco mais fácil de enxergar os valores. E a gente está analisando o que aqui? Sigma X negativo, né? Ou seja, a gente está analisando a tensão que está atuando na horizontal. Lembrando que a gente tem que também analisar a tensão sigma X positiva, porque a gente pode ter diferença de esforços de um lado da parede para o outro, porque lembre-se que a gente fez a aplicação de cargas de vento, que são cargas horizontais, que podem causar essa variação, né? Então a gente sempre tem que analisar os dois lados e dimensionar para o pior caso. E a análise que a gente faz aqui desses esforços é baseada na análise de concreto armado, onde a gente tem, por exemplo, uma seção de uma viga de concreto, sujeita a um momento positivo nesse caso, e a gente tem acima da linha neutra tensões de compressão, que querem esmagar esse concreto, e abaixo da linha neutra a gente tem tensões de tração, né, que querem criar fissuras, abrir essa viga de fato. Com isso, então, a gente vai fazer a análise dessas bandeiras utilizando a planilha de uso interno que a gente tem aqui com alguns inputs. Então, por exemplo, aqui, a primeira informação que eu preciso seria a altura, né, dessa bandeira. Eu preciso saber qual que é a altura que eu tenho, né? Então, pegando essa altura aqui, eu tenho uma bandeira, né, uma viga de 92 centímetros de altura. Tá? Então, eu entro já com essa informação. Agora eu preciso encontrar qual que é a tração máxima que está atuando aqui, né? Nesse caso aqui a gente tem 1,7, que seria a tração máxima atuando nesse ponto, mas eu já posso observar para o outro lado da parede também e veja que o valor se manteve, então eu posso fazer o cálculo com esse valor. Então vamos adotar aqui 1,7, né? Qual a compressão também que está atuando, né? Então a compressão que a gente tem aqui, ó, é na casa de menos 0,5, né, tonelada força. Então eu posso chegar aqui em 0,5. E o que que eu vou verificar aqui? Agora eu tenho que colocar a armadura que eu pretendo utilizar nessa região, ou seja, eu não consegui passar esse esforço sem a necessidade de armar, eu vou ter que de fato colocar um reforço de vergalhão nessa região. E aqui a gente já consegue observar aqui pelo projeto que nesse caso eu adotei barras de 8, né, 2 barras de 8, então eu tenho que verificar se essas barras vão ser suficientes para esse esforço que está acontecendo, né? Então nesse caso aqui a gente vem aqui, ó, eu vou usar aço CA50, vou usar 8 milímetros e 2 barras, né? Nesse caso eu verifico que de fato as 2 barras vão atender esse tipo de esforço, né? Então eu posso manter 2 barras de 8 na parte superior da minha bandeira sem dificuldade. E a mesma análise a gente vai fazer para a parte inferior, ou seja, a gente tem aqui uma bandeira que tem uma tração maior nessa região, né? Então a gente pode pegar essa distância, por exemplo, ó. A gente está aqui com 1,10 de altura, então é uma altura diferente. A tensão que está atuando lá é uma tensão de 3 de um lado, eu posso olhar do outro também, se manteve o 3, então 3 kg/força por centímetro quadrado de tração, e a compressão que está atuando aqui, nesse ponto aqui de menos 0,3, né? Bem pequena, então 0,3. Nesse caso, eu posso continuar com a mesma armadura que eu já tinha adotado para a face superior. Então aqui, no nosso detalhamento, a gente vai poder manter essas mesmas 2 barras de 8 na parte inferior da bandeira, que também vão atender ao esforço que está acontecendo nela. E quanto às outras 2 bandeiras nas laterais, a gente tem uma bandeira exatamente com o mesmo tamanho aqui na direita, ou seja, se eu tenho a mesma bandeira desse lado, as mesmas alturas, e observando aqui a gente tem esforços um pouco menores atuando, a gente já sabe automaticamente que eu posso manter a mesma armadura, né, que ela vai atender. E no caso aqui da bandeira do meio, na face inferior eu nem tenho uma tração muito elevada, tem um ponto aqui, então a gente já vai verificar. Se eu pego a altura desse ponto, eu tenho 1,60. Também tenho aqui uma compressão
de 0,1, ou seja, praticamente eu não tenho compressão na base, né? E mesmo assim, a mesma armadura que eu já tinha adotado para outra bandeira continua atendendo. Então, nesse caso aqui dessa nossa parede, como um todo, eu consigo atender aos esforços solicitantes de todas essas bandeiras com 2 barras de 8 na parte superior e também na parte inferior. E com base na análise que a gente fez para essas bandeiras aqui, para essas aberturas, a gente segue a mesma lógica para as demais aberturas do projeto como um todo, né? Assim a gente cobre o dimensionamento de todas as paredes e fundações e lajes do projeto, né? E com base de todos esses dados, a gente volta para o Revit, onde a gente faz de fato o detalhamento. Então a gente, no final, né, o nosso produto final vai ser a entrega da prancha de fundação, onde a gente vai ter a locação, né, onde a gente vai ter as informações de armaduras superiores e inferiores do radier, por exemplo, a necessidade de reforços pontuais quando forem necessários, as notas, né, de montagem, de arranque de paredes, que são bem características do nosso sistema construtivo, ou quantitativo já com base nisso, tanto de concreto quanto de aço, o detalhamento da planta de paredes, né, com as locações das paredes, a numeração das aberturas que vão precisar de fato desses reforços, né, as notas de montagem de todas as nossas paredes, o quantitativo do sistema, né, de todos os painéis, das malhas complementares, a indicação de qual foi a resistência de projeto com base no ensaio que a gente utilizou do painel para atender a esse projeto, o detalhamento de todas as aberturas que foram de fato armadas, né, então a gente tem aqui várias aberturas que receberam vergalhões, com os quantitativos também de todos esses vergalhões de forma automática, do que o modelo BIM permite que a gente tenha, e também, caso se utilize um outro tipo de laje, seja uma laje pré-fabricada, protendida, treliça convencional ou qualquer outro tipo de laje que o fabricante vai fornecer para você, você também consegue gerar uma prancha, né, de forma dessas lajes com as informações de carregamentos e de vinculações que foram consideradas para que ele consiga fabricar essa laje para você, e a gente também coloca um modelo 3D tanto na própria prancha quanto um link para o modelo online para que o cliente consiga acessar, né, todo esse produto e que de fato ele consiga executar a obra dele da maneira mais segura possível, sem dúvidas, no canteiro de obra. Quer ficar por dentro de toda a tecnologia que a Monolith Brasil aplica em suas obras? Nos siga nas redes sociais e acompanhe nosso treinamento Calculista Monolith e se torne um especialista nesse tipo de estrutura. Vem calcular com a gente!